Bom, continuando os estudos na noite de hoje, a gente vai dar vazão ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. A gente finalizou o item número 4, que a gente ia ler a nota. Então vamos fazer o seguinte, lê para nós de novo, fazendo favor, o item 4 e a nota, e aí a gente volta. Só vamos ler de novo o início do capítulo lá, o tema que a gente Tá. né? Influência moral do médium, questões diversas. Capítulo 20. Uhum. Há médiuns aos quais, espontaneamente, quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Tem isso algum fim? Então, resposta: tem, e esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a prometa por causa de um defeito capital. Semana passada eu falei. Então, não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc. E que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Então, uma coisa interessante é o seguinte, vamos supor que a gente tem um médium que recebe muito um espírito, por exemplo, às vezes apegado à matéria. Então pode ser que não exatamente o médium seja apegado demais à matéria, mas ele pode ter algum resquício e isso ajudar ele a trabalhar esse resquício, porque é algo porque, por exemplo, na reunião de desobsessão, os benfeitores vão colocando os espíritos de acordo com os médiuns que afinizam mais com eles, né? Então, a gente afiniza com os espíritos elevados com as nossas qualidades e afiniza com os espíritos atrasados com aquilo que, às vezes, a gente não está tão atrasado, mas ainda pode ser... Lembra aquelas 3 condições? A primeira é que a gente está longe de regenerar, mas e a gente ainda entra naquele erro. A segunda fase é quando a gente ainda pensa no erro, mas não tem coragem de fazer mais. E a última fase é quando a gente não pensa e não faz mais, aí já se tornou algo natural. Então, às vezes, o médium pode ter um resquício que nem ele mesmo sabe, e a espiritualidade utilizar isso para poder ajudar o espírito e também para ser um alerta para ele, né? Fugir desse defeito, né? Ou dessa situação. Mas enfim, é porque a maioria acha que é só para o outro, né? Que não é para ele, né? É a última frase. O pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. E igual a gente falou semana passada também, por mais que o médium ele faça mau uso, ele esteja no mau caminho, mesmo assim de tempos em tempos os espíritos ainda trazem os conselhos, trazem mensagens alertando, não desiste, não desiste, pode até afastar, mas não desiste, de tempos em tempos eles da mesma forma, por exemplo, quando por exemplo uma pessoa está lá nas trevas e tem que esperar ela se arrepender, ela querer mudar o caminho, mas mesmo assim de tempos em tempos eles pegam e levam para a desobsessão, mesmo sem eles querer, não é? Para dar o alerta, para fazer um tratamento,
para ajudar, auxiliar no despertar. Então, espiritualidade não abandona, não deixa a sós, né? Um outro caso interessante, da Ivone Pereira. Ela era suicida, então ela reencarna para ser uma médium o caso comum, uma médium endividada, que ela pediu a mediunidade para acelerar e ser médium de suicidas, porque ao mesmo tempo ela iria ajudar os suicidas e iria ajudar a si mesma a resgatar os erros do passado. Por isso que era tão focado na questão dos suicidas. E o Chico falou que só o livro Memória de um Suicida dela, ela já conseguiu resgatar tudo que ela tinha que resgatar só com esse livro, de tanto que foi bem concluído. Ela não só conseguiu resgatar tudo que ela tinha que resgatar, mas que ela conseguiu evoluir demais por conta disso, por conta dessa obra que ela conseguiu. Pela abnegação, pelo trabalho, pelo esforço. A gente evolui assim, né? A gente evolui cumprindo os deveres, né? Tentando melhorar. Então, porque a missão e resgate, né? Era muito difícil dela, né? Então, se ela falhasse, ela já iria, mesmo assim, ela já iria conseguir resgatar de alguma forma, porque ela iria dedicar um tempo para isso, né? Então, mesmo que ela falhasse, não fosse o melhor livro possível, ela já ia conseguir amenizar um pouquinho, melhorar um pouquinho a situação dela. Agora, como ela conseguiu cumprir 100%, conseguiu ainda ser médium de outros livros, conseguiu ainda, como que fala? Conseguiu ainda complementar, né? Melhorar ainda mais, ela conseguiu elevar ainda mais. Quer dizer, é difícil? É uma responsabilidade muito grande? Mas quando cumpre, o mérito também é muito grande. Se acelera o seu desenvolvimento. Vou te falar, é só com Deus mesmo para dar conta, porque você imagina, é como se ela estivesse tocando na própria ferida dela, né? Às vezes repassando, porque como ela sentia muito o que estava acontecendo, o que ela estava vendo, é como se ela tivesse, uma forma dela repassar tudo que ela passou, mas sem estar, por exemplo, ela poderia repassar isso aí tudo, no umbral, sofrendo, situação. É como se a dor daquele espírito que está nas trevas é a dor dela, ela sente muito. Então, mas aí que tá, é melhor passar assim do que passar no umbral mesmo e no sofrimento, porque aí é sombra o tempo todo. Aqui, pelo menos encarnado, a gente sabe que estando encarnado, isso aqui é o umbral, mas pelo menos tem uns momentos de refazimento, uns momentos de alegria, ainda tem ainda um alíviozinho, né? Então, é melhor ela ter passado essas situações na mediunidade, trabalhando no bem, sentir aquilo ali, mas estava trabalhando bem, do que ela passar no sofrimento, no umbral. Né? Porque a gente encarnada aqui ainda tem o esquecimento do passado. O médium pode às vezes ter alguns lapsos do passado, mas não é aberto totalmente, né? Agora, eu não sei o caso dela, né? Se ela tinha noção claramente do que ela Provavelmente ela não tinha noção, mas o Chico deve ter comentado com ela, não deve ter revelado tudo, mas deve ter comentado com ela que ela tinha um compromisso. Mas eu digo que é muito melhor do que estar no umbral, porque no umbral você está desencarnado, e desencarnado as sensações são muito mais extensas. A dor moral, aquela... é muito mais sensível, a gente sente muito mais, é muito mais intenso. Então, querendo ou não, enquanto encarnado, tem um bloqueio ali dessas energias. Então, desencarnado, o sofrimento é muito maior, é muito mais vívido as coisas, entendeu? Então, para ela foi maravilhoso, porque ela esteve encarnada e ela conseguiu resgatar numa obra do bem, ainda conseguiu acelerar muito. Né? Vamos ler a nota. É frequente usar os espíritos de circunlóquios
em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirar o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto basta para provar que o Espírito tem razão. Então, olha só que interessante. Os bons espíritos, porque assim, uma luz muito intensa pode cegar, né? Pode. Então, os bons espíritos ainda fazem o favor de trazer uma lição de modo indireto, sim, sutil, de forma sutil, para tentar não ferir a suscetibilidade do médium, né? E aí o médium chega a tal ponto de orgulho, igual falou ali, orgulho e cegueira, que eles acham que aquilo ali não é para eles, de jeito nenhum. Aí, se o espírito ele vai um pouquinho além e mostra um pouquinho mais que é realmente dele que ele está falando, aí ele, como se diz, aí ele melindra mesmo, né? E acha que o espírito é zombeteiro, é mentiroso, malicioso, enfim. O médium faz de tudo, mas não reconhece, né? Mas não percebe. O orgulho fala mais alto, né? Não passa nem pela peneira para fazer assim. O que eu poderia, né, tirar disso, né? Será que eu tenho alguma coisa aqui que eu posso melhorar, que isso pode me servir? Então, e os espíritos ainda fazem de forma muito sutil, de forma muito leve. Claro que tem momentos que eles falam de forma mais direta, porque precisa às vezes, né? O médium está numa situação que ele precisa ouvir de forma mais direta. E aí quando eles fazem isso, o médium ainda acha que está mentindo, que não é para ele. Então, assim, por isso que quando a gente sempre fala assim, o médium precisa estudar, o médium precisa ser humilde, o médium precisa ter disciplina. Então a gente está vendo aqui agora exemplos práticos que mostram por que o médium precisa de tudo isso. Por que o médium precisa ser humilde? Senão ele vai cair nisso. Vai achar que não precisa melhorar. Vai achar que ele é muito grande, né? Que às vezes vai achar que não precisa nem da ajuda dos espíritos, que é ele que tem o poder, entendeu? Então a humildade, por conta dessa questão, o estudo para ele compreender, discernir, é tão importante. A disciplina para ele poder cumprir esses deveres e usar as energias dele é tão importante. A evolução moral, a busca da evolução moral, por quê? Porque você desenvolve mediunidade, você sublima ela. Então tudo isso são pontos cruciais. Porque a gente está vendo aqui, a gente cumprir vamos dizer assim, essa missão, né, que na verdade essa missão é uma bênção para acelerar o nosso desenvolvimento, para a gente conseguir pagar a dívida mais rápido. Que essa oportunidade é difícil. E para a gente conseguir acertar, a gente sempre tem que lembrar desses ensinamentos, para a gente poder cumprir o que a gente se propôs, né? A gente pediu, a gente implorou essa oportunidade. Agora que a gente está tendo ela, os Espíritos dão até mesmo todas as condições da gente cumprir. Se a gente não cumpre, é porque a gente foi teimoso, a gente não quis, a gente deixou para lá, mas eles dão tudo que a gente precisa para a gente conseguir, né? Eu vou ler agora o número 5. Nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem? Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não cega o amor próprio. Então, mesmo nesses casos, que é uma mensagem
familiar para fulano, é um recado direto para fulano. Mesmo assim, o médium pode tirar algo que possa servir para ele, um aviso, um conselho que seja importante, porque na obra de Chico isso mostra ainda com mais clareza, que mesmo a mensagem mais pessoal que seja, quando ela sai, mesmo a mensagem familiar mais pessoal que seja, ela sempre vem com lições que são lições importantes para todo mundo que está ali. Porque não tem como você ter esse exclusivismo total. Então, permite que o Espírito se comunica, mas ao mesmo tempo o Espírito precisa... por isso que você já viu tantas mensagens de médiuns que parece que é mais generalizada, que parece que é mais genérica, assim, mas às vezes é porque tem a parte que precisa falar para a pessoa, mas ele precisa também falar de algo que seja importante para todo mundo ali presente. Você sempre vê isso nas mensagens. Aquela parcela pessoal para aquela pessoa, para trazer o alívio para ela, e aquela parcela que são avisos, conselhos, que são para todos presentes, e principalmente para o médium. Então, porque os espíritos têm essa preocupação de trazer lições que sejam realmente relevantes para todos, né? Por exemplo, isso acontece em tudo. Na desobsessão, a comunicação que acontece, a gente não está só ajudando aquela pessoa que está comunicando. Aquilo que ela está falando é importante para todo mundo que está ali participando. Inclusive, por exemplo, aquela comunicação que teve do rapaz contando as técnicas que eles usam, né, para desanimar a pessoa, para dividir a família, jogando culpa, para a pessoa sentir culpa, remorso, tudo isso aí para tentar afastar a família, para tentar prejudicar as pessoas, afastar de Jesus. Porque existe esse método das trevas para tentar levar pessoas com eles, né? Para tentar manter, porque precisa dessas vibrações para poder manter as trevas ativas, né? Inclusive as regiões trevosas. Então, essa comunicação, imagina se o esclarecedor não deixasse o Espírito falar, ia perder essa lição preciosa. Então, todas as mensagens que ocorrem, sempre elas têm conselhos e situações que são importantes para todos que estão ali reunidos, para que elas possam aprender, refletir, aprender e melhorar. Então, só que assim, o que a espiritualidade traz para nós é sempre muito valioso, mas o que eu posso aprender com aquilo ali, de que forma que eu posso trazer isso para mim? Vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. No início dos trabalhos, eu saía do trabalho pensando, e eu ficava 2, 3 dias pensando, a semana inteira pensando na comunicação, e eu tinha que controlar aquilo ali, porque estava me fazendo mal. Eu estava levando para casa, eu estava ligado com aquele espírito, entendeu? Aí, depois eu aprendi a deixar aquilo ali no trabalho. Algumas mensagens realmente parece que fica com a gente, igual a de ontem, né? A gente está comentando sobre ela, mas às vezes vem a mensagem, a gente tem agora como estudo essa consciência que primeiro é pra gente, né? Mas a gente não fica lá fora pensando, remoendo naquilo ali. Parece que algumas realmente mexem com a gente, mexe tanto que você busca uma leitura semelhante àquilo ali. Mas você mesmo falou a diferença das duas situações. Você tomar o aprendizado daquela mensagem não quer dizer você se ligar ao Espírito. Porque o que acontece? Olha só. Porque a gente sabe que, né, no livro da obsessão fala assim, que a gente deve comentar
quando tem essa finalidade a título do estudo. Então, tudo bem, beleza. Mas você não vai ficar pensando na entidade, nossa, a situação dele, como que ele está, porque isso aí os benfeitores já estão cuidando, já estão auxiliando para ele ser tratado, às vezes ao longo de meses, anos, isso aí vai ocorrendo naturalmente. Mas a questão é você absorver a mensagem. Então, por exemplo, o que foi a moral da mensagem? Para eu não desanimar. Então, você está vendo que você não está ligando a entidade, você está só reforçando em você, ó, qual foi a moral que eu tirei daquilo ali? Não desanimar e não ficar sentindo remorso. Se por acaso algum dia eu errar, eu vou tentar consertar aquilo ali, vou tentar redimir, vou tentar seguir em frente e sem deixar de fazer as coisas que eu já faço. Pronto. Tirei. Aí a outra mensagem, a pessoa fala que ela suicidou, que ela está numa situação muito difícil e tal. O que você vai pensar? Eu não vou suicidar, né? O suicídio realmente é algo que vai me prejudicar. Então você não se ligou à entidade, você se ligou à lição. Geralmente a gente pensa na entidade, então a gente tem que aprender a fazer isso. É só tirar a lição, né? Então, de toda a comunicação, a gente fazer esse apanhado, esse raciocínio lógico, essa análise crítica, falar assim, aqui, ó, essa lição que é importante. Ou então, do outro que ficou 200 anos, 300 anos preso numa situação de guerra, numa situação de homicídio. Olha, então não vou ficar ligado a esse tipo de pensamento, não vou cometer homicídio, não vou ficar ligado a esse pensamento de guerra. Então, você tira os conselhos daquilo ali. Porque quando a espiritualidade traz a mensagem, por isso que a gente está comentando isso, mesmo a mensagem, a carta familiar, sempre tem ali conselhos que valem para todas as pessoas. Por exemplo, eu morri num acidente de carro e nesse acidente de carro eu dirigi de forma imprevidente. Então já está aí um conselho, né? Já está aí uma lição importante. Então, entendeu? Você pode orar por aquele ser que Jesus abençoe, que ele vai melhorar. Se ele já foi trazido para trazer a mensagem ou para comunicar, quer dizer que a espiritualidade já está tratando aquela entidade. Então, entregar a Deus tal, e tirar ali aquilo que realmente a gente precisa tirar. Porque quando a gente lê alguma coisa de Kardec, e o Kardec está falando ali, por exemplo, no céu e inferno, de uma entidade que suicidou, a gente não fica ligado a ela. O que a gente faz quando a gente lê aquilo ali? A gente tem que tentar tirar ali a moral daquela história. Então é isso. Então, por isso que a gente tem que pensar nisso. Toda mensagem tem a sua moral. É importante a gente adquirir o conhecimento daquilo ali, adquirir a lição que está trazendo, porque isso é uma dos objetivos que fazem os benfeitores organizar quem vai comunicar. Hoje o assunto é sobre o desprendimento. Então a gente vai... Ou então hoje tem que falar de 2 assuntos, desprendimento e amor. Ou então para mostrar como que o ódio atrapalha, por exemplo. Então traz as comunicações nesse sentido. Por quê? Porque a gente está precisando também dessas lições. Eu estou falando para você sim, mas isso vale para mim também, porque são reflexões que a gente faz e que a gente absorve também para nós mesmos. Da mesma forma, é uma mensagem que cai ali na leitura do Evangelho ou numa mensagem familiar. Eles selecionam as pessoas que vão falar, ou os familiares que vão falar, já pensando em trabalhar aquele assunto. Vai trabalhar o alívio daquela pessoa? Vai, mas também vai trabalhar o assunto que precisa. Por isso que vai falar aqui agora, olha só. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de 1 ou 2 pessoas. Não, tá vendo? O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade.
um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Porque hoje, Como assim? O que ele quis dizer? porque hoje muitas vezes, os espíritos ainda precisam servir-se de maus médiuns, ou médiuns que estejam utilizando para o mal, para trazer uma mensagem positiva. E no futuro isso não vai acontecer mais, não vai precisar, porque vai ter, a quantidade de bons médiuns vai ser tão grande que eles não vão precisar. Igual quando a gente fala assim que o espírito quer trazer uma mensagem e só tem um médium ali que vai fazer ele ter que escrever letra a letra, mas não tem outra opção, é só aquele que tem. Entendeu? Porque que eles fazem isso, eles analisam os médiums e vê qual que está em melhor condição para determinada mensagem. E aí, às vezes, ele tem que selecionar um que, às vezes, não é a melhor possível, mas é o que tem. Aí que no futuro vai ter tanto médium bom que não vai ter essa preocupação mais. Qualquer um que pegar ali vai trazer a mensagem que precisa. Então, a gente viu aqui que as instruções que são dadas servem para todos, né? Porque esse é o objetivo, não é? Não é o esclarecimento geral? É que todos nós temos dificuldades. Às vezes você tem uma dificuldade maior naquela coisa eu estou menor. Então, sempre assim, né? E seria muito egoísmo, por exemplo, a pessoa recebeu uma mensagem familiar e ela fala assim, nossa, essa mensagem foi só para mim, exclusivo. Seria muito egoísmo. O médico, quando ele está lendo aquela mensagem, por isso que ele lê no microfone, por isso que ele lê para todo mundo. Porque quando o médico está lendo aquela mensagem, tem coisas ali que realmente são pessoais, que é mais para aquela pessoa. Tem, mas a maior parte, se você for ver ali, traz lições valiosíssimas para todos que estão ali presentes. Até mesmo as coisas pessoais, olha, por exemplo, o próprio Arthur Joviano, naqueles livros Deus Conosco, ele tem mensagens pessoais ali, fala assim, olha meu filho, tem um que chama Roberto, acho que é neto dele, olha Roberto, você deveria tomar um chá de tal coisa que vai te ajudar na sua gripe. Ele fala assim, alguma mensagem lá que eu esqueci, mas tem uma mensagem mais ou menos assim. Mas isso aí não vale para todo mundo? Uai, se eu estiver gripado, eu vou tomar um chá desse, que esse chá vai me ajudar também, entendeu? Então, assim, tem coisas que são faladas que são pessoais, mas mesmo essas coisas traz benefício para as outras pessoas que estão escutando. Mesmo que seja uma situação pessoal que ela vivenciou, mas aquela situação pessoal tem uma moral ali que pode ajudar mais pessoas, entendeu? Número 6, vamos lá. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Então, primeiro, uma coisa a gente já viu uma vez, que a espiritualidade permite que haja essas comunicações falsas, ou então comunicações de espíritos mais grosseiros, para servir como experiência e servir como lição para o médium, né? Para servir como uma experiência para ele mesmo. Por exemplo, a desobsessão, por que vem espírito? Porque precisa de ser atendido, né? Então, assim, muitas vezes eles permitem resposta falsa para servir como uma experiência de discernimento para aquele médium. Isso aqui é uma falsa, entendeu? E isso serve para ele, para ajudar no desenvolvimento dele, entendeu? Esse é um ponto. O outro ponto que ele está falando aqui, que ele vai falar aqui, é o seguinte, que aquele que a gente fala que é um bom médium, não é um espírito perfeito. Ele pode ter ali, igual a gente está falando de resquícios,
que permitem que tenha esse tipo de comunicação. Ele não está isento ainda. Resposta. Conheces porventura todos os caminhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição, a fim de manter-se em guarda. Isso aí, no caso, é para o médium que não segura a comunicação? Acabou falando? Não, estou falando das qualidades morais do médium. Falando assim, mesmo um espírito tendo boas qualidades morais, ele pode transmitir uma mensagem falsa? Ele pode, ou grosseira, ele pode receber um espírito atrasado? Pode. Com certeza. Então, mas aí ele explica quais as razões disso acontecer. Então, por exemplo, a gente sabe que numa reunião de desobsessão, isso acontece ao mesmo então, acontece ao mesmo tempo para servir de lição para ele poder discernir, como também para auxiliar aquele espírito. E o que permite essa comunicação é isso aqui, ó. Você conhece todos os caninhos da alma humana, então você sabe tudo que está lá dentro. Uma criatura pode ser leviana e frívola, assim, que seja viciosa, quer dizer, ele pode ter os defeitinhos dela, né? Ter mas isso não prejudicar, entendeu? Não, a ponto de não prejudicar ela no desenvolvimento. Bem educado socialmente. Ou que isso não se torne realmente um vício para ela, que cause uma queda moral para a pessoa, entendeu? A pessoa gosta de contar uma piadinha, entendeu? Mas enfim, no caso das comunicações, a gente sabe que é importante para auxiliar esses espíritos e para auxiliar o médium também a ter mais experiência. No caso, quando eles permitem respostas falsas, vamos supor um exemplo, permitir uma comunicação falsa. Por que ele permite isso? Para ser uma lição para o médium adquirir essa, tanto para o médium quanto para os que convivem com ele, para adquirir essa experiência, porque a equipe precisa analisar mensagens falsas para poder aprender a separar, né? Para poder aprender a analisar, a refletir. O que é considerado uma mensagem falsa? Olha, um espírito, por exemplo, que vem se passando por um espírito superior. Tá. É uma mensagem falsa. Isso é um exemplo, né? Mas por que eles permitem isso? Para ver se aquelas pessoas não estão ali só como receptores passivos, entendeu? Recebeu essa mensagem, isso acontece muito. Recebemos essa mensagem é verdadeira, vamos divulgar, entendeu? O que Kardec fala da divulgação de mensagem? Várias equipes têm que ler a mensagem, tem que passar por um escrutínio, por uma análise, ver se essa mensagem já não existe, se é necessário lançá-la de novo, se não está repetindo a mesma coisa, se já não tem na literatura. Então, não é simplesmente receber a mensagem e sair lançando, tem que ver se ela é falsa, se ela tem coisas, conceito. Às vezes a mensagem não é toda falsa, às vezes ela tem ali, o espírito também não é perfeito, entendeu? Então, às vezes pode ser um espírito que tenha boa intenção, que queira passar um conhecimento, mas ele não sabe de tudo. E ele pode, às vezes, passar alguma coisa ali, mesmo tendo boa vontade, que não esteja fora de Kardec Chico, por exemplo. Aí o que a equipe tem que fazer? Tem que analisar, refletir, ver se aquele trecho pode ter sido um erro do espírito ou do médium. Não quer dizer que a mensagem seja toda falsa. A mensagem nas entrelinhas. Falsa, né? Então tem que ter essa análise. A equipe tem que ter esse olhar crítico, porque o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, né? De fé raciocinada. E os Espíritos permitem isso para que as pessoas possam fazer essas análises, fazer essas reflexões. Isso aí traz experiência e traz lições para o médium e para as pessoas que estão ali participando.
Vamos ver aqui, acho que dá tempo de ler mais um. Por que permitem os espíritos superiores, número 7, por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, que muito de bem poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Aí, a continuação da pergunta anterior, né? Os espíritos de que falas procuram influenciá-las. Mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles a deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, vista que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, eles permitem que aquelas pessoas sejam instrumentos do erro, porque aquele médium consente com isso, em algum momento. Então, o espírito tenta influenciar, tenta levar para um mau caminho. Em algum momento, aquele médium consentiu para ele ser levado para aquele mau caminho do mau uso da mediunidade, né? E às vezes eles precisam servir-se delas, né? E aí eles se servem com repugnância, porque eu preciso, como se diz assim, ó, eu preciso passar a mensagem, mas eu só tenho aquele intérprete ali que fica fazendo mau uso. Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Vou ter que utilizar dele. Então eles utilizam com repugnância, entendeu? Então, aí fala, mas então o benfeitor podia impedir o espírito de influenciar o médium dessa maneira, mas o médium consentiu. Então, quando isso acontece, ele falou que eles as deixam ir, porque não pode ferir o livre-arbítrio, né? Então, os bons espíritos, eles vão de tempos em tempos aconselhar, vão de tempos em tempos tentar trazer uma mensagem alertando, mas ele não pode impedir, se ele aceitou aquela influência, ele não pode impedir, né? Ele é avisado, né? Constantemente. É avisado, e aí se consentiu, eles não podem intervir a ponto de não deixar, entendeu? Porque aí a questão é a seguinte, o médium permitiu, então tem que fazer, né? Eles continuam tentando ajudar, mas à medida que o médium vai trilhando mais e mais o mau caminho, eles vão se afastando mais e mais, né? Então, igual você falou, é muito sério e a gente precisa orar e vigiar, ter muita disciplina, ter humildade, sempre lembrar dessas lições, buscar evolução moral, aquela questão de aceitar a crítica construtiva, de aceitar que a gente é falível. Então, isso tudo é importante para a gente conseguir cumprir nosso dever mediúnico. Isso aí. Muito bem. Então, finalizamos. Ficou muito ainda? Vamos dar uma olhada aqui, peraí.